Olá, estamos de volta com mais episódio do nosso Heavycast, onde a gente escala um elenco dos sonhos de empreendedores, líderes, executivos, tanto aqui do Centro-Oeste quanto do Brasil, para trazer para você as melhores trocas, as melhores ideias e também muitas discussões em torno do mundo corporativo e do mundo do trabalho. E hoje a gente tem a honra de receber uma convidada especialíssima. Gente, a agenda dela foi difícil, ela é extremamente ocupada, uma mulher extremamente inspiradora, extremamente ativa, envolvida com vários temas, com várias questões. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito interessante. Estamos aqui com a Bruna Rábica, uma alegria te receber aqui no Heavycast. A Bruna é diretora executiva do grupo Big Box Ultra Box, é conselheira da Associação de Supermercados de Brasília, a ASBRA, é Master em Varejo pela FGV São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela UNB, advogada e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela UCAM, no Rio de Janeiro, é mentora de empresários, autora e palestrante e criadora do programa Mapa de Sucessão 360, voltado ao desenvolvimento de sucessores e líderes. E o grupo Big Ultra é uma marca que faz parte da história de Brasília. Você tem um papel fundamental nessa história, nessa trajetória. E antes de a gente começar a falar sobre negócio, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é a Bruna, em poucas palavras, atrás dessa executiva. Como é que você se descreveria em poucas palavras? Obrigada, Carol, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Eu me descreveria, em primeiro lugar, como uma pessoa inquieta, curiosa, como uma pessoa que busca propósito e sentido em tudo o que faz. E esse mesmo propósito que eu busco para mim e para a minha vida, eu busco para as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa inquietação, ela vem também de uma busca de mais conhecimento e querer compartilhar esse conhecimento com os outros também, para que a gente possa transformar o mundo, transformar a sociedade e fazer coisas melhores. Muito bom, muito bom. Eu fiquei aqui curiosa para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Você é formada em Direito, tem pós-graduação em Relações Internacionais, atua no varejo. Me conta um pouco sobre essa sua trajetória. Pois é, você já vê a inquietação aí, né, Kelly? Pois é. O meu pai, ele fundou o nosso grupo supermercadista em 89. Eu tinha 8 anos na época e convivi com a loja e tudo. Quando eu fui fazer faculdade, eu sabia que eu queria algo na área de humanas, mas que me desse uma visão geral sobre algumas coisas. Então, eu não queria uma coisa muito específica ou segmentada. Porque eu já tinha um desejo de trabalhar com ele, tá? Então, fiz direito, estagiei em escritórios de advocacias, estagiei em órgãos públicos, tive uma incursão dentro da empresa nesse meio tempo. Mas, quando eu me formei, eu fui convidada para trabalhar na Casa Civil, na subchefia de assuntos jurídicos. Eu falei, eu não vou perder esta oportunidade, que oportunidade incrível. Então, fiquei 2 anos na Casa Civil. Depois, cheguei a voltar para o supermercado, tive uma nova oportunidade no supermercado e depois eu falei para mim mesma, eu tinha um sonho antigo, que era um sonho de ser diplomata. E eu passei um tempo querendo fazer Instituto Rio Branco. Nessa época foi quando eu fiz o mestrado em Relações Internacionais. Eu fiz o mestrado num tema que tem a ver com o direito também, juntei um pouco as duas coisas, que era um tema voltado para o caso do algodão na OMC. A OMC, para quem não conhece, é a Organização Mundial do Comércio, é onde são julgadas as controvérsias internacionais com relação ao comércio internacional. Então, você vê que até o comércio estava aí no sangue na época desse mestrado. E aí, depois, acabei indo mesmo fundo para o rumo do direito, trabalhei no Ministério das Comunicações, lidei com licitação de processos de rádio e TV, para você ter ideia. Trabalhei em escritório de advocacia. E aí, um dia, meu pai falou, Bruna, vem me ajudar com o jurídico da empresa? Vem. E aí foi quando, desde 2016, eu fui para o Big Box e aí depois não saí mais.
Super interessante, né? É, Uma formação bastante maravilhoso. vasta, assim, com visões muito diferentes, Muito. de muitas áreas. Imagino que isso deva te ajudar bastante no seu dia a dia. Em muitas coisas. Muitas. Antes até da gente aprofundar um pouco mais na sua atuação dentro da rede, do grupo, eu queria conhecer a história do grupo. Como é que foi a fundação? Você já disse que seu pai fundou em 1989, mas de lá para cá muitas coisas aconteceram. Conta pra Sim. gente um pouco dessa história. Ele abriu, era uma mercearia bem pequena ali na 106 Norte, nem ocupava aquela área do prédio inteiro que hoje ocupa. Era uma lojinha só, então era ele, mais 2 funcionários, tinha poucas gôndolas, poucos produtos. E ele começou a crescer. Ainda com essa mesma loja, ele trouxe um tio meu, que era veterinário, lá em Séries, no interior de Goiás, irmão dele, falou, não, Alberto, vem cá, ele tinha lojinha de produtos agropecuários, fecha essa lojinha aí e vem me ajudar aqui no supermercado. Aí veio meu tio, e em 98 eles fundaram a segunda loja deles, que é o Big Box da 402 Norte. Então, você vê que levou quase 10 anos entre a primeira e a segunda loja. Eu acho importante sempre reiterar isso, porque, às vezes, as pessoas acham que crescimento é algo que vem rápido, do dia para a noite. E nunca é. Sempre tem muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso para que as coisas aconteçam. E aí, depois, eles trouxeram um terceiro tio meu, que é cunhado deles, o Jorge, que tinha uma loja em Goiânia. E também meu pai falou, não, Jorge, vem cá, vem trabalhar comigo. Então, hoje são os 3 sócios, meu pai, meus 2 tios. O Alberto cuida do financeiro e meu tio Jorge cuida do comercial. E meu pai é focado em questões de expansão. E seu pai é inquieto também, né? Eu acredito que a família tenha algo assim, né? a família tenha algo de inquietação no sangue. E depois a gente fundou nossa bandeira de atacarejo, o Ultra Box. O primeiro foi em 2013, lá em Planaltina, DF. Eu tive, como eu contei para vocês, 2 incursões na empresa. Essas 2 incursões que eu tive previamente a essa vez que eu vim e fiquei em 2016, uma, eu estava na parte financeira, olhando contas a pagar, todo esse tipo de coisa, tesouraria. Depois, eu vim como compradora da área de perfumaria. Fiquei uns 2 anos nessa parte de gestão de compras. E, obviamente, que ali, ainda jovem, nessa época, antes de entrar na faculdade, com uns 16, 17 anos, eu tive experiências no caixa, para ver como que era o trabalho de uma operadora de caixa. Então, é muito rico. O varejo é muito rico em várias possibilidades. Muito bom. Hoje vocês estão com quantas lojas? Hoje são 46 lojas, 23 do Big Box, 23 do Ultra Box, e estamos inaugurando mais 2, uma de cada bandeira. Então, vamos para um total de 48 lojas. Pouco desafio, né, Bruna? Desafio pequeno, vai. Tem que gostar. Tem. E Tem que gostar. E antes da gente começar, eu estava falando, Bruna, como é que você dá conta? Porque é mentora, é palestrante, é diretora executiva, mãe de 2 filhos. São muitas coisas para administrar e realmente não é fácil. Tem que ter essa inquietude, porque senão não vai. Exatamente. E como é que foi esse seu desenvolvimento dentro da empresa até chegar nessa posição que você ocupa hoje de diretora executiva? Quando eu cheguei em janeiro de 2016 para tocar o jurídico, eu comecei a me deparar, obviamente, com várias questões envolvendo a empresa. Porque no jurídico você olha tudo. E comecei a querer arrumar as coisas, porque também é da minha natureza. Eu sempre quis arrumar as coisas. E nisso de querer arrumar, você acaba indo conversar com as diversas áreas da empresa. Então, vem cá, TI, deixa eu conversar com você, entender o que está acontecendo. RH, vem cá, deixa eu conversar com você, entender o que está acontecendo. Controladoria, vem cá, deixa eu entender o que está acontecendo. Comercial, vem cá, é isso mesmo? E comecei, foi uma coisa muito natural, a liderar a implantação de alguns projetos.
Falei, não, a gente precisa ter isso. Não, a gente precisa ter uma melhor ferramenta de análise de dados. E nisso de alinhar as áreas, colocar as áreas para conversarem entre elas, porque às vezes um projeto está meio que parado, sobrestado, simplesmente por falta de conversa, falta de alinhamento. Uhum. Eu acabei me tornando uma grande solucionadora de problemas dentro da empresa. E os colaboradores passaram a reconhecer isso. Então, eles próprios vinham me procurar para trazer questões. E até que chegou um momento que não tinha como fugir, né? Quando a gente viu, quem está liderando a empresa é a Bruna. Você foi? Então, eu me tornei diretora executiva antes de formalmente receber o cargo de diretor executivo. Entendi. Houve primeiro um reconhecimento natural. Natural. E como é que você faz para equilibrar tantos pratinhos de diretora executiva, mãe, esposa, palestrante, mentora? A gente não equilibra. Essa que é a verdade. Ou eu diria que é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, né? Então, não é aquele equilíbrio que, ficou assim, você tirou uma foto e falou, tá tudo equilibrado. Sim. E lindo. Não. É dinâmico porque você vai dosando. Aqui preciso dar mais atenção para os meus filhos. Aqui preciso dar mais atenção para alguma questão do trabalho. O que é importante? É a gente estar inteiro em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, se eu me proponho a vir aqui gravar um podcast com vocês, eu vou vir inteira. Se eu me proponho a ir sentar para almoçar com os meus filhos, eu vou inteira. Se eu vou sair para jantar com meu marido, eu vou inteira. Se eu vou conversar com um funcionário meu, eu vou inteira. Então, isso é que eu acho fundamental, a gente ter consciência desses pratinhos, desses papéis que a gente está exercendo naquele momento e vir com intencionalidade. Muito bom, Bruna, muito bom ter essa visão, né? Porque poucas pessoas têm essa visão, né? Olha talvez e tira aquela foto como você colocou, achando que há uma perfeição, há um equilíbrio. E a gente sabe que não funciona assim, né? Que é uma busca contínua. Esse equilíbrio é algo que a gente nunca atinge plenamente, mas que é uma busca, né? É diária. Tem uma questão relacionada a varejo também, né? Que eu falo que é um segmento que sempre nos chama muita atenção. Assim, como consultoria, a gente trabalha com muitos segmentos diferentes. Mas o varejo, de fato, é um segmento que ele merece uma atenção muito especial quando a gente fala de diversos aspectos, né, Kelly? Com certeza. O varejo funciona num ritmo completamente diferente. Insano. Né? Eu não queria falar que é insano, mas é um ritmo frenético. E quem não é do varejo não entende esse dinamismo. E eu quero entender o que mais te encanta nesse movimento. Já tem uma predisposição natural, essa inquietude, que combina com o varejo, mas o que mais te encanta no varejo? Os relacionamentos. Você tem relacionamentos com muitas pessoas, relacionamentos com clientes, relacionamentos com fornecedores, relacionamentos com colaboradores. E toda essa teia de relacionamento, ela é muito rica. Ela agrega em conhecimento e em situações que você precisa administrar. E eu já entendi, a cara da Kelly para mim, e eu já entendi que eu sou uma administradora nata. Então, as situações que se apresentam para mim, sejam em decorrência de questões envolvendo cliente, fornecedor, colaborador, ou com o mercado externo, são sempre questões que alguém precisa decidir algo e precisa fazer sair do outro lado. E isso tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Eu gosto de transformar. Acho que foi a primeira coisa que eu falei aqui hoje. Eu gosto de transformar. Então, pegar uma questão e... Legal, o que eu posso construir aqui para fazer disso algo melhor?
Fantástico. E aí, falando até de transformação já, né? O grupo Big Box, Ultra Box, passou por transformações muito relevantes aí nos últimos anos. A gente está falando de expansão, como você mencionou. A gente levou quase 10 anos para a segunda loja, né, do grupo. Mas vocês expandiram depois, isso começou a ganhar uma velocidade. Vocês têm uma velocidade em fazer isso. Mas também em digitalização, em posicionamento. Eu queria entender, assim, frente a essa essência que vocês têm da marca, essa essência cultural também, mas como é que vem sendo conduzir esse processo de evolução e de transformação, mantendo essa essência da marca? Eu diria, Carol, que vem também acontecendo de uma forma fluida, suave, aonde a gente vai entendendo o seguinte: você tem uma geração acima de você que sempre tratou as questões de determinada forma. Você não pode vir e querer romper com aquilo achando que, nossa, vou fazer tudo diferente. Não. O tempo inteiro é manter. Qual é a história do meu pai? Olhar para essa história dele com muito amor. Meu pai, ele sempre valorizou o cliente. E está no DNA da marca valorizar o cliente, valorizar o fornecedor, valorizar o colaborador. E aí a gente vem trazendo isso junto com as novas tendências. Então, é uma nova tendência a gente agora olhar melhor por questões geracionais dentro dos quadros dos colaboradores das empresas? Há 20 anos a gente não falava sobre isso. 20 anos a gente falava o quê? Você que é da área de RH, de recrutamento. Sim. Recrutamento, seleção, era admissão. Mas você não ia olhar para, qual a faixa etária desse seu colaborador? Isso importava há 20, 30 anos atrás? Hoje importa. Qual que é a linguagem para eu falar com um determinado colaborador, né? Cliente. Hoje, experiência do cliente é importante, né? O e-commerce vem crescendo, as pessoas vêm cada vez mais comprando por meios digitais e a loja física tem que ser um espaço de melhor experiência, melhor acolhimento, porque é isso que o cliente busca. Agora, será que há 20, 30 anos atrás era relevante você pensar em experiência do cliente? Ou simplesmente você pensava que você era um hub para expor um produto e vender? Então, tem coisas que vão se desenhando, que vão vindo, e que a gente se conecta com essas tendências, mas que você nunca vai perder a essência real que originou o grupo lá na década de 80. Muito bom. Você trouxe muitos aspectos extremamente relevantes para a gestão de qualquer segmento. O que, na sua visão, você entende como determinante nessa longevidade e sucesso do grupo? União e pertencimento. A maioria das empresas do Brasil são empresas familiares. E o que prejudica essa longevidade das empresas familiares são, às vezes, conflitos internos, egos, não saber administrar algumas questões, ou falta de resiliência. Então, a gente vem criando um grupo empresarial muito coeso, unido, e que busca resolver, eventualmente, algumas questões ou algumas questões de posicionamento, porque, às vezes, um membro da família pensa de uma forma, outro membro vai pensar de outra, mas sempre com um respeito pelo outro. Um respeito pela história do outro ou o conhecimento do outro. Por que aquela pessoa entende que aquilo é relevante? Espera aí, vamos parar para pensar. Faz sentido? Não faz? Vamos conversar mais, vamos aprofundar. Dá para trazer isso? Às vezes dá para trazer, mas dá para trazer de outra forma, que faça com que o outro entenda. E aí você vai trazendo todo mundo junto em prol de um objetivo comum. No fim das contas, se você pensar,
E isso que eu estou falando, Carol, serve não só para empresa familiar, Sim. tá? Serve para qualquer empresa em que tiver sócio. Sim. Se é uma empresa de mais de uma pessoa, você tem que administrar. Você não é o único tomando decisão. Você tem que administrar a sua relação com o seu sócio. Então, é sempre você olhar e falar, não, a gente está aqui em prol do mesmo objetivo, que é fazer essa empresa crescer. É gerar valor para essa empresa, é construir algo melhor. Vamos entender melhor o que o outro está pensando, por que ele está pensando. E vamos ver como é que a gente pode fazer isso de uma forma juntos. Tem um processo de engajamento, né, Isso, Bruna? Eu com acho que certeza. independentemente de ser sócio, parente, alguém que está, né, que tem talvez uma relação pessoal com você, aquilo ali precisa sair no final do dia. E essa questão da base argumentativa, de você trazer o outro, para você, como você disse, escutar a visão, mas também conseguir apresentar a sua visão de uma Isso. forma realmente, assim, bem costurada, com dados. A Bruna é uma pessoa bastante de dados, tá, gente? Ela fala muito isso pra Sou. gente. Então, ela falou muito, eu queria um curso na área de humanas, ela é bastante versátil nesse sentido, de conseguir a conexão, mas que as coisas têm que estar muito bem embasadas. Sempre. Né? Você traz muito esse aspecto. Sempre. E você é muito conectada com tendência. A gente vê sempre você falando muito sobre estudar. Você já falou várias vezes, eu já tive a oportunidade, não só em contato pela parceria, como fornecedor de vocês, mas em palestras. Você falando tanto que é importante essa questão do estudo. Você está sempre em eventos voltados para a área de varejo, atacado. Você é bastante conectada em relação a isso. Eu não vou falar nem em nível nacional, gente. Ela pega muitas referências de fora também e traz. E quando a gente fala de inovação no varejo, muita gente pensa só em tecnologia, né? O que é inovação para você? Eu já escutei você contando alguns casos de inovação, alguns ligados à tecnologia, outros não, mas dentro do grupo. Mas como é que você vê essa questão da inovação dentro do grupo Big Box Ultra Box? A inovação, para mim, ela vem com a palavra simplificar. É você tornar simples algo que antes era complexo. É você solucionar algum tipo de caos. Sim. Então, você tem algum caos, algum tipo de complexidade. Como que você pode simplificar isso? Tornar isso mais palatável. E aí, existem soluções que vão simplificar que vêm com tecnologia. Outras não. Outras vêm simplesmente de desenvolvimento de pessoas, com metodologia de processos para algumas áreas, principalmente se a gente estiver falando de áreas operacionais. Então, vamos simplificar as coisas. Se você está simplificando, você está inovando. Excelente. Vocês têm cases interessantíssimos. Inclusive, eu lembro você contando um pouquinho até da época da pandemia, de uma migração muito rápida para conseguir ter um atendimento às pessoas que estavam em casa. Do e-commerce. E-commerce. Exatamente. Esse case foi assim. A gente fundou o e-commerce em 2019. Quando veio a pandemia, ali a quarentena, em março de 2020, eu entregava a partir só de uma loja. A gente precisava criar equipes rápidas, porque a agenda jogou os pedidos para dali a um mês. Eu falei, gente, o que é isso? Tem gente pedindo hoje, em março, aguardando a entrega de supermercado para abril. Eu falei, que loucura, como é que eu vou resolver isso? Aí você vê, eu tenho o quê? Um caos. Sim. Um problema, uma complexidade. Eu preciso o quê? Simplificar, dar uma solução para isso. E aí foi quando a gente falou, vamos suspender os inventários. A gente tem um time de inventário nas lojas. Vamos suspender o inventário temporariamente. Vamos treinar essas pessoas para se tornarem separadores de delivery, times de delivery. E aí a gente abre novas frentes de delivery em outras lojas. E aí começa a distribuir o e-commerce para ser entregue a partir de outras lojas e a gente dá conta de atender essa demanda. Nós fizemos isso super rápido. Uma descentralização, né? Muito rápida. Então, em 2, 3 semanas, eu já tinha... De uma loja, eu passei a ter 7 lojas atendendo o e-commerce. Fantástico. E é uma simplificação de fato, né? Uma Sim. revisão de formatos de atendimento para uma circunstância específica. E eu tenho certeza que, a partir desse cenário, vocês devem ter tido um boom em relação à própria questão do atendimento pelo e-commerce. Muito, muito. Cresceu exponencialmente, Carol. E não caiu. Não voltou ao patamar, né? Não, anterior. depois que as pessoas voltaram a poder a se sentir à vontade para ir presencialmente num supermercado fazer compra, eu e meu diretor financeiro, a gente conversava entre nós.
quanto você acha que vai cair agora o faturamento do e-commerce? Se cair para tanto, tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá. Mas a gente tinha certeza que ia cair. Sim. Nunca caiu. Só aumentou. Só cresce. É uma nova experiência de compra, como você falou, né? As pessoas experimentaram algo que talvez elas não estavam predispostas a fazer por uma necessidade e entenderam que aquilo ali atendia, né? Atendia bem a necessidade. É muito, muito bacana. Pessoas práticas, Sim. tipo a gente. Mas... Eu amo também fazer compra via e-commerce. Ainda mais porque é isso, eu faço tanta coisa que minha compra de supermercado tem que ser aqui, ó, pelo aplicativo. Tem que ser, porque senão não dá para fazer tudo. É. Mas eu queria voltar um pouco na questão da empresa familiar. A gente está aqui no Distrito Federal, boa parte das empresas, eu acredito que mais de 80% das empresas são familiares. E uma coisa que a gente identifica são conflitos que começam dentro da empresa e vão para casa. Com certeza. E várias famílias sendo desfeitas. Ou o contrário também. Ou o contrário, né? Porque você está ali convivendo 100% do seu tempo com a pessoa. Uhum. Mas eu quero entender como é que faz para equilibrar esse olhar da família empresária e a gestão executiva profissional. Lembrando, gente, que a Bruna mentora sucessores também. Sim. Não só sucessores herdeiros, né? Que vão herdar por uma questão familiar, né? O negócio. Mas pessoas que vão suceder também lideranças, né? Sim. Dentro da área. E eu acho que essa é uma questão bastante... Quem já passou por trabalho com família? Kelly já passou. Eu já passei. Eu já passei. Então, legal. assim, quando você tem esse tipo de experiência, a gente sabe exatamente quais são os desafios. Sim. Tem um aspecto muito bacana, muito positivo, é que você não tem outros contextos, mas existem desafios concretos e reais. Conta pra gente como você vê isso. Quase sempre, quem está no cargo que vai ser sucedido tem muita dificuldade em olhar para o sucessor com cuidado que deveria se olhar. Tá? Geralmente, a pessoa que está aqui ocupando esse cargo, seja o fundador de uma empresa, ou seja qualquer cargo de qualquer área, ela tem uma tendência a pensar, essa pessoa, ela não vai dar conta de fazer as coisas igual eu faço. Super natural. Ela não vai dar conta de fazer. Eu tenho que ensinar? Não, eu aprendi tudo sozinho. Se eu aprendi tudo sozinho, por que eu tenho que ensinar e formar essa pessoa? E aí ela tem uma tendência a ser, às vezes, mais ríspida com quem está vindo atrás. Porque ela acha que se ela cresceu na tora, não tem outro termo para isso, o outro tem que crescer na tora também. Só que ele não está enxergando, eles têm dificuldade em enxergar isso, que quem está pavimentando este caminho de toras é ele próprio. Uhum. E que, no fundo, ele precisa que alguém o suceda. Porque é um ritmo natural das coisas. E aí, o que acontece? O que acontece? Principalmente em empresa familiar, tá? Familiar, onde tem um fundador. Esse fundador, eventualmente, uma hora, ele vai embora. Ele nunca passou o bastão. E ele vai embora. E aí, ele simplesmente não tem uma estrutura de liderança que dê sustentação para o negócio. Que foi capacitada para tocar e dar andamento naquele negócio. Então, às vezes, conflitos começam a emergir, conflitos entre os familiares que ficaram. E isso você pode adaptar para cargos executivos, tá? Sim. Você perder um gerente de uma área, você vai começar a ter conflitos ali naquela área em que não se foi formada uma sucessão de liderança. Uhum. Então, o que precisa ser feito? O que eu defendo, inclusive, nas minhas mentorias? O bastão não é passado. Não adianta você virar para quem está aqui nesse cargo e falar assim, passa o bastão. Não, gente, não.
É quem está aqui na posição que irá suceder que tem que ir pegar o bastão. Essa é a verdade. Mas ele pega o bastão ou o bastão fica compartilhado? Fica compartilhado por um tempo. Por um tempo, porque depois ele precisa de fato vir pegar o bastão. Uhum. Tá? Então, ele é compartilhado por um tempo que eu chamaria de transição. E aí, cabe a quem vai suceder se trabalhar para ter uma personalidade antifrágil. Uhum. Com certeza. Porque se a pessoa tiver uma estrutura muito frágil, ela não dá conta de enfrentar o processo, que é quase sempre o que acontece. Você tem muita gente de segunda geração, terceira geração, que não quer estar dentro da empresa familiar. Ela olha e ela fala, eu não dou conta disso. Eu vou traçar meu caminho, eu vou fazer outras coisas. E aí, o fundador fala, nossa, mas ele não quer nada com a empresa. Não é que ele não quer nada para a empresa. É que o caminho, a forma como foi colocado para ele, ficou difícil, ficou pesado. Uhum. E aí, ele aqui... E não adianta. Você, mas Bruna, dá para trabalhar o fundador para ele tornar esse caminho mais fácil para quem está vindo? Não. Não dá, gente. Você vai trabalhar fundador de empresa, ele já vem... Ele já fez muita coisa ao longo da vida. Ele tem uma visão exatamente do que ele imagina. Exatamente. Você não vai trabalhar a mentalidade de fundador, não é aqui. Uhum. A gente precisa trabalhar a mentalidade de quem vem sucedendo. Olha, vamos traçar um caminho para você mudar essa sua visão e começar a ressignificar as dificuldades que você está encontrando pelo caminho e tornar isso mais suave para você mesmo. E esse papel, às vezes é um papel muito solitário, né? As pessoas, a sociedade, até o mundo corporativo, entende muito pouco essa visão, esse contexto desse sucessor. É um contexto árduo. O nível de expectativa que a primeira geração tem em relação à segunda, nunca vai ser igual, né, Bruna? Nunca. Aquela coisa de, não vai fazer igual a mim. Com certeza, nem o sucessor, nem uma outra liderança, que às vezes não é a liderança da família, não vai fazer igual. Não. O contexto é diferente, os desafios do futuro são diferentes do que aquele fundador teve ali no início. Então, não vai ser igual. De fato, não vai ser igual, né? Nunca O background dessa pessoa também é diferente. Mas é um desafio bastante grande. Exige um nível de resiliência, como você vem trazendo, altíssimo, né? Aqueles que conduzem, e a gente tem várias histórias aí, até em nível nacional, Brasil, de segunda geração que entregou muito, né? O fundador fez muito, a segunda geração fez muito, e existem alguns casos, não aqui no DF ainda, por ser uma região muito nova, mas em outros lugares do Brasil, que até a terceira geração também assumiu e vem fazendo um trabalho belíssimo, Excepcional, né? Com certeza. E esse trabalho de preparar sucessores é fundamental para que a sucessão aconteça. Porque senão as pessoas não vão saber nem o que elas vão fazer, nem como funciona direito a empresa. Isso. E não é nem que não exista outro caminho, né? Existe um caminho, sim. Aquilo ali é um patrimônio, daquilo ali ser vendido, de você entrar num processo aí de ser adquirido, né? Por um outro grupo ou por uma outra empresa. Mas, de fato, aquilo ali sai da responsabilidade familiar, né? Isso. Sai do controle familiar. E empresas familiares que conseguem, de fato, fazer a sucessão são empresas de muito sucesso. Sim. Então, existem hoje algumas poucas empresas familiares que estão na segunda ou na terceira geração, como você colocou, altamente profissionalizadas. Sim. Uhum. Que é o melhor dos mundos. Porque o familiar executivo que vai traçando o caminho dele lá dentro, ele já vem com o DNA, com a cultura daquela empresa entranhada nele. Quando vem só um executivo de fora, até que esse executivo consiga entender a linguagem daquela empresa, isso leva um tempo. Sim. Questões de cultura, né? Exatamente. E falando em cultura, quero saber quais são os pilares de cultura que vocês valorizam dentro do grupo, que traços culturais vocês preservam. Todos os bons valores. E eu tô falando isso, sabe por quê?
Porque esses dias eu fiquei refletindo sobre bom senso. Ah, a gente conversou sobre bom senso. Eu fiquei refletindo sobre bom senso. E eu falei, gente, quer dizer que até bom senso eu tenho que trazer como algo para se trabalhar dentro da cultura da empresa. Ou seja, bom senso não é algo inato. Não é Universal. Não é algo inato ao ser humano. Cada um tem a sua percepção, o seu conceito de bom senso. Pois é, e eu fiquei... Esses dias me caiu a chave sobre isso, Kelly, e eu fiquei maravilhada com essa chave que caiu. Eu falei, nossa, até bom senso tem que vir dentro da cultura. Principalmente quando a gente fala de uma empresa com quase 6 mil colaboradores. Sim. Que é uma mão de obra, inclusive, que não teve acesso a estudo superior. A maioria dessa mão de obra não teve. Então, muita coisa precisa ser trabalhada, inclusive bom senso. Então, todos os valores, como ética, honestidade, transparência, sustentabilidade, tudo isso faz parte da cultura da nossa empresa. Existem caminhos que para se construir isso, que a gente ainda está aprendendo como fazer. Porque você levar isso para um universo de muitas pessoas, se você tem um universo de 5 colaboradores, já tem alguns desafios. Mas é bem mais tranquilo do que 6 mil. Exatamente. Você levar para esse universo tão grande exige uma caminhada aí. Esses dias eu assisti uma palestra com aquela Dai Chiton, da Bali Energético, e ela falou assim... porque dizem que você considera a cultura implantada quando 40% da empresa tem aquela cultura, sabe a cultura. E eu também saí refletindo sobre isso. Será que basta 40%? Eu entendo que 40% num universo de 6 mil colaboradores já é gente pra caramba. Uhum. Já auxilia em muita coisa a acontecer. Mas se você pensar que aí você tem 60%, que às vezes não está com aquela cultura bem implantada, será que aquele 60% não pode fazer os outros 40% minarem a cultura? Uhum. Então, existem desafios Sim. aí, mas que a gente tem trabalhado. Maravilha. E você lidera esse time gigantesco. Uhum. E imagino que você também vem se desenvolvendo enquanto líder. Sim. Né? E eu quero saber o que você tem aprendido como líder ao longo desses anos todos que você está à frente do negócio. Eu sempre fui boa ouvinte, Kelly. Sempre. Sempre gostei de escutar as pessoas. Mas isso se intensificou. Ainda mais. Porque quando a gente escuta o outro, você sempre cresce em conhecimento. Seja conhecimento sobre a empresa ou conhecimento sobre como lidar com as pessoas. Então, eu acho que escutar em primeiro lugar. Em segundo lugar, ter mais serenidade enquanto líder. Eu, às vezes, me coloco de uma forma um pouco mais agressiva. Eu reconheço isso. E eu tenho me trabalhado ao longo desses anos para colocar as coisas de uma forma mais suave. Uhum. Nesse tempo todo, lidando com muitas pessoas, eu entendi que, às vezes, a forma como você fala uma coisa, que, de repente, para você, aquele tom de voz ou aquela palavra colocada não seria um problema, mas, às vezes, para aquela pessoa em específico... Chega de uma forma diferente. E chega diferente, às vezes magoa. Então, enquanto líder, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai se posicionar com as pessoas. E qual que você acredita que é o principal diferencial de um líder que atua no varejo? Dinamismo, sempre. Pessoas muito calmas ou muito paradas,
Vão sofrer. Vão sofrer muito no varejo, muito. Porque o varejo é velocidade. Varejo é velocidade. Tudo muda o tempo inteiro, são muitas situações para você resolver e administrar. Então, você precisa gostar da velocidade, gostar do ritmo. E falando em ritmo, precisam ser pessoas boas de execução. E execução exige o quê? Constância. Porque às vezes você implanta um processo, você fala, poxa, mas eu implantei o processo. Mas você virou as costas e ele parou. E aí, quando você vê, as coisas não estão mais ocorrendo. E aí se perde. Então, você precisa ter constância, disciplina para executar todo dia. É rotina. Varejo é rotina também. Rotina e dinamismo, velocidade. Exatamente. Há um pouquinho mais de 2 anos, a gente falando, já entrando no tema de gestão de gente. Um pouco mais de 2 anos, você fez uma aposta ousada quando a gente está falando de mercado de varejo, né? Mercado varejista, que foi começar uma implementação de fato de uma área de gente ponta a ponta. Sim. Vocês, né, tinham já um departamento pessoal estruturado, uma área de seleção, né, que funcionava ali dentro de uma estrutura já bastante grande, porque já, né, um volume de colaboradores bastante grande, e a gente vem acompanhando o grupo desde então em várias implementações, desde a reestruturação do próprio processo de captação de pessoas, né, da área ali de seleção, até, por exemplo, o programa de desenvolvimento de liderança. E aí uma pergunta, né, que a gente sempre se faz, né, o que chave virou na Bruna, especificamente, que foi quem levantou de fato essa bandeira e está muito à frente junto com o time que você trouxe gente de dentro, né, trouxe também executivos de fora para compor esse time, mas o que te fez olhar para esse processo de gestão de pessoas como algo relevante dentro de um mercado que ainda não dá importância devida a isso? Eu sou muito orientada a resultados. A fazer com que as coisas aconteçam. Você pode ver que esse podcast inteiro eu tenho falado sobre isso. Vamos fazer acontecer, vamos gerar resultado. E aí eu entendi que se eu não trago as pessoas junto, não tem resultado. É impossível ter resultado sem pessoas. Então as pessoas sempre vêm em primeiro lugar. Se você é uma eu presa, é só você, é uma coisa. É você ali gerando os seus próprios resultados. A partir do momento que é você mais uma pessoa, você já deixou de ser eu presa. E você já precisa desenvolver essa pessoa que está aqui trabalhando com você. E se você é uma empresa com muitos colaboradores, como o grupo Big Box e Ultra Box é hoje, aí é que não tem jeito mesmo. Nada é mais fundamental do que desenvolver o time e, principalmente, desenvolver as suas camadas de liderança da sua empresa. Porque todo líder é líder de outros líderes que formam outras pessoas. E se essa camada de liderança não entender que ele tem que formar outras pessoas, você não consegue fazer com que a base execute o que precisa ser executado e entregue o que precisa ser entregue dentro da empresa. E eu acho que tem 2 aspectos muito relevantes no que você está trazendo. Primeiro, gente, eu acho que foi incrível escutar a Bruna trazer essa questão do resultado. Muitas vezes as pessoas olham a área de gestão de gente como a área que abraça a árvore, a área que está ali só para ou fazer uma festinha, ou acolher a pessoa que está triste. E no fundo, quando um executivo, um CEO de uma empresa, um diretor executivo, a alta direção, os sócios, eles apostam, né, numa estratégia de gente, de gestão de pessoas, eles têm como foco principal o resultado. Né? Assim, não é porque a gente é legal, né? Mas não, o foco não é esse. O foco é o negócio precisa dar retorno. Isso. As pessoas precisam estar engajadas nisso e precisam ser felizes executando isso, né? Sim. Pessoas engajadas e que veem impacto no seu trabalho, elas fazem melhor. Sem felicidade não tem engajamento.
E sem engajamento não tem resultado. Não tem resultado, exatamente, né? Uma coisa leva a outra. Então, assim, o foco é, de fato, o resultado, né? Para o empreendedor que ainda tem dúvidas se faz sentido ter políticas, processos de RH bem estruturados. E eu acho que um outro aspecto extremamente relevante é a questão da liderança, do trabalhar a liderança. No universo de 6 mil funcionários, quase 6 mil funcionários, você não consegue cascatear nem processo, nem cultura sozinho. Se fosse depender só da diretoria, né, do C-level ali do grupo, como é que vocês fariam isso na prática? Como é que você garantiria essa execução bem feita, como você está colocando? Então, a formação de liderança, ela é crucial para que você também garanta esse resultado. Né? Tá muito atrelado, de fato, a resultado. E existe um desafio que é um desafio hoje muito comum a empresas, principalmente que têm frentes operacionais robustas, não só no segmento de varejo de atacado, mas existem outros segmentos de mercado que vêm sofrendo muito com a questão de encontrar pessoas que queiram hoje atuar na operação. Sim. Como é que vocês estão trabalhando isso? Isso é uma coisa que está aflorando fortemente. A gente recebe vários empreendedores de diversos segmentos que têm mão de obra operacional e que falam, olha, eu abro vaga e as pessoas não aderem às vagas, as pessoas não aparecem nos processos, ou elas desistem muito rápido no próprio período de experiência. Como é que vocês estão vendo isso? A gente também sofre desse mesmo problema. E aí, a gente precisa trabalhar a marca empregadora. Sobre benefícios, eu sempre recomendo cautela, porque não é o benefício que vai fazer um colaborador ficar se você não tiver todo o resto, que é um bom ambiente de trabalho. Então, você tem que ter o que é o fundamental. O que eu chamo de núcleo fundamental que forma um bom ambiente de trabalho? Líderes que saibam conversar com as pessoas, que saibam ensinar as pessoas, porque a gente sempre tem muita reclamação às vezes, de um funcionário que chegou para trabalhar numa loja e não teve orientação, se sentiu, às vezes, perdido. E aí vem a falta de pertencimento, ele se sente desintegrado àquele ambiente. E basta fazer um dia de integração, que é aquele dia ali de recepção, do primeiro dia do colaborador na empresa? Não. Aquilo ali não é suficiente para você integrar e causar pertencimento nas pessoas. O pertencimento ele é causado diariamente no colaborador que está ali na loja. Então, você precisa trabalhar todos os líderes daquela loja para onde está indo o colaborador que vai trabalhar na operação. E as pessoas valorizam muito, Carol, informação, Sim. conhecimento, transparência. Então, empresas que não são transparentes, elas nunca vão conseguir gerar engajamento. Precisa ter transparência. Precisa trazer o colaborador dizendo o porquê daquilo. E criando um ambiente mais saudável para todo mundo. Trabalhar nisso todo dia, né? Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Ainda mais num ritmo, que é um ritmo de varejo atacado, que é uma loucura. Então, você equilibrar também, como na nossa vida, pratinhos, né? Nesse sentido. Nessa jornada, Bruna, o que você acha que foi relevante em termos de troca entre a Heavy e o grupo? Foi muito bom estar com vocês, contando com vocês. Já são 2 anos de parceria. Um pouquinho mais de 2 anos já. Vocês trouxeram esse olhar mais estratégico para o nosso time de gente e gestão. Tem ajudado a gente com melhorias no clima, em formação de lideranças, em melhorar alguns processos. A Kelly mencionou que a gente tinha um RH muito focado em admissão, recrutamento e seleção, mas mesmo assim era um processo que precisava ser melhorado. Vocês auxiliaram muito a gente com isso. E temos aí muitos projetos ainda para a gente desenvolver em conjunto. Sim, com certeza. Nunca para, né? Tem sempre desafios novos. Mas você mentora empresários, sucessores. Se você pudesse deixar um conselho para quem está aí trilhando o caminho da liderança, especialmente no varejo, que conselho seria esse? Olhe pelas pessoas. Olhe pelas pessoas. Ontem eu estava dando uma sessão de mentoria, ontem à noite. Aí eu estava falando do tempo como um valor importante para todos nós.
E um mentorado meu me falou assim, ai, Bruna, às vezes um colaborador meu quer vir e eu ensino as coisas para ele. Ou seja, estou ali dando o meu tempo para formar aquele colaborador, e aí o que acontece? 2 meses depois, ele vai embora. Aí ele falou, eu não estou perdendo tempo. Tô jogando dinheiro fora, porque tempo é dinheiro. E aí eu trago esse exemplo fresquinho de ontem, que eu acho que ele é importante para quem for assistir o podcast, porque deve ter muita liderança, muito empresário que acha que formar pessoas é perder tempo. Ainda mais porque tem muita gente indo embora mesmo das empresas. Então, a mensagem que eu quero deixar é: formar pessoas nunca vai ser perder tempo, mesmo que aquela pessoa vá embora da sua empresa. Porque você está contribuindo para expandir a vida de uma pessoa, expandindo e prosperando como um todo. Estamos todos numa mentalidade de ganha-ganha. Então, o tempo que aquele colaborador ficou com você, não importa se foram 2 meses ou se foram 4 ou 20 anos, durante aquele tempo ele esteve dando o melhor dele para a sua empresa. E aquele tempo em que você se dedicou a ensiná-lo, a formá-lo, com certeza vai reverberar tanto para a sua empresa quanto para ele enquanto profissional, no que ele for fazer no resto da vida dele. Isso impacta a sociedade. Isso impacta a sociedade. Então, o que eu gostaria de deixar como recado principal é: olhe pelas pessoas e cuide das pessoas. Maravilhoso. Adorei. Bom, estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. E eu quero saber se você recomenda algum livro para os executivos. Algum livro que é indispensável. Pode ser 2? Pode. Melhor ainda. Um é o Empresas para Vencer, do Jim Collins. O Empresas para Vencer, ele vai justamente falar sobre as empresas que tiveram sucesso aí ao longo do tempo. E ele vai falar dos atributos que um líder, que um empresário tem que ter para fazer aquela empresa perdurar. Então, eu acho um livro indispensável. Um outro que eu gosto muito é o Execução, do Han Charan, porque no Execução ele vai auxiliar com atributos que todos nós empresários temos dificuldade, que é em como manter a disciplina e a constância para executar o que precisa ser feito. E ele defende que execução está colada com estratégia. Não é algo descolado, é pelo contrário. A estratégia está dentro da execução. Perfeito, são excelentes, de fato. Endosso a recomendação. Que bom. E quero saber se tem algum empresário que você gostaria de ver aqui no Revcast. Ah, muitos. Mas se é para falar uma pessoa, eu vou falar mulher, então, porque eu gosto de incentivar as mulheres. Não sei se vocês já trouxeram a Patrícia Leal, que é da franquia do Girafas. Já trouxeram ela? Não trouxemos, ainda não. Mas você vai fazer essa ponte pra gente. Com o maior prazer, vou fazer essa ponte. Acho que é uma pessoa que vale a pena vocês trazerem. Super bacana, traremos com certeza, né? Eu quero pedir para você deixar seu recado final e falar sobre as suas redes, gente. Sigam a Bruna. A Bruna tá com vários conteúdos super bacanas na rede dela. E dar esse recado final e trazer um pouquinho de onde a gente consegue, o pessoal que está escutando a gente consegue te acompanhar. Pessoal, eu sempre tenho muito post ali no Instagram. Me sigam lá. É bruna.rabica, meu sobrenome, H-A-B de bola K-A. No LinkedIn também, Bruna Duarte Rabica. E eu dou palestras, dou mentorias. Tenho 2 mentorias, essa voltada para sucessores e uma outra que se chama Master CEO 360 Graus, que é voltado justamente para os CEOs de empresas. Tem muita coisa bacana para a gente conversar ali. Podem entrar em contato comigo por direct do Instagram, que eu mesmo, pessoalmente, vou falar com vocês. Obrigada, Bruna. Foi um super prazer receber você aqui, né, Kelly? Maravilhoso. Imagina. E, principalmente uma mulher
com uma relevância tão grande assim para o mercado de Brasília. Muito obrigada, eu foi ótimo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Obrigada mesmo. Obrigada. A gente admira muito, tem uma grande honra também, né, em poder contar com a confiança de vocês para apoiá-los e agradecer pelo seu tempo, porque a gente sabe que é extremamente precioso, uma agenda super cheia e você ter conseguido organizar para estar aqui com a gente. Pessoal, não percam, porque realmente o episódio foi muito legal. A gente ficou bastante feliz de ter a Bruna aqui com a gente. Gratidão, gente. Contem comigo. Obrigada, Bruna. Obrigada, pessoal. Acompanhe os nossos outros episódios no nosso canal Heavycast no YouTube. Até o próximo.